Já pensou ganhar 10 mil apostando no seu time do coração? Parece um sonho, né? Nesse vídeo eu vou te explicar como que as bets funcionam e como que a gente pode se proteger delas. Opa, esse é o Projeto Malaquias. Hoje nós vamos falar um pouquinho das bets e como elas estão aí para ajudar ou atrapalhar a vida do brasileiro. Se você quiser saber mais dicas, acompanhar mais coisas sobre finanças, se inscreve no canal, curte, comenta o vídeo aí, compartilha para os seus 10 mil amigos mais próximos e vambora! Primeira coisa que a gente precisa entender sobre bet é como que funciona, né? O que é uma bet? Uma bet é uma casa de aposta, né? Bet em inglês significa aposta, né? Apostar. A casa de aposta, ela funciona unindo, digamos assim, uma pessoa que tem vontade de apostar, outra pessoa que tem vontade de apostar e apostam, por exemplo, num jogo X do vermelhão com o azulão lá e o cara daqui fala que vai ter tantos gols, o cara daqui fala que tem tantos gols. Aí nessa aposta, você tem as odds, né, que são as chances de ganhar. Se você tem mais odds, né, mais chances de ganhar, significa que você vai ganhar menos dinheiro também, porque quanto mais difícil for a aposta, né, mais difícil de ganhar, maior o retorno perante as casas de aposta. Então, quando você tem uma odd baixa, significa que vai pagar bastante. Digamos que você aposta R$10 e vai retornar, por exemplo, R$8, vai dar 80% de retorno, né? Cada aposta, cada jogo vai ter uma odd diferente, né? Uma probabilidade diferente de ganhar ou de perder. E aí cada aposta ali, o algoritmo deles calcula qual que vai ser a diferença ali. E as bets aqui no Brasil são regulamentadas, né, são legalizadas desde 2018. E elas estão trabalhando, né, a maioria delas, de forma legalizada. Mas o que é mais difícil, assim, pensando em casas de apostas, na minha opinião? Eu acho que são coisas, né, são aplicativos, são jogos que são projetados para te viciar, são projetados para deixar você fissurado em apostar, fissurado em saber quem que vai ganhar o jogo, fissurado em saber quem que foi que marcou o gol, quem que foi que levou falta, porque esse aplicativo, no caso, né, esses aplicativos em geral, eles são desenvolvidos para fazer você ficar ligadão no aplicativo, para fazer você ficar ali o tempo todo, para ficar o tempo todo olhando, monitorando os resultados de jogos, para que você dependa daquilo para viver. E eu particularmente acho que quem depende muito de alguma coisa assim, nesse sentido para viver, não tá legal, né? Essa pessoa precisa melhorar ali como pessoa para não precisar desse tipo de coisa. E isso se caracteriza muitas vezes, para quem chega nos mais extremos, como vício, né? Se o cara tem um vício de aposta, ele tem que apostar o tempo todo. E aí as pessoas ainda falam que o brasileiro não tem renda, que o brasileiro não tem dinheiro, que ele não tem como guardar dinheiro, não tem como fazer uma poupança. Mas é engraçado porque dos usuários de casas de apostas, a gente tem um nível elevado de gasto de dinheiro mensal. Eu não tenho certeza agora, mas tem um dado que diz que parece que são R$200 gastos por usuário na casa de apostas. Então vamos dizer assim, se a pessoa tem duzentão para apostar, mas não tem duzentão para investir, para guardar, para comprar alguma coisa para ela no futuro, então é uma coisa bem difícil de você entender, né, como é que isso funciona. E é por isso que eu não gosto disso. Também vou fazer um vídeo falando sobre aqueles jogos lá que o pessoal ganha as coisas, como cassino. E para dizer mais, né, sobre as bets, eu diria que é uma coisa que faz um desserviço social. Ele atrapalha a sociedade. Eu não acho que seja uma coisa boa, porém, eu acredito que as pessoas têm que ter a liberdade para escolher se vai querer jogar ou não, né? Se vai querer apostar ou não. Então, se você sabe que isso vicia, né? Às vezes você se proteger nem baixando um aplicativo desse, nem sabendo como funciona, é o que vai te ajudar. Mas às vezes tem aquela pessoa que sabe utilizar. Vai lá e fala assim, não, eu vou gastar aqui R$20 por semana, vou gastar R$50 por mês, e essa pessoa se controla e gasta só aquilo mesmo. Tem gente que é assim, mas tem gente também que não tem controle sobre o que gasta, não tem controle sobre aquilo que aposta e vai querer apostar cada vez mais e muitas vezes para tirar, né, para voltar aquele dinheiro que perdeu. Tem um outro detalhe também que as casas de apostas usam muito, que é aquele negócio do reembolso. Falar, você colocou R$100 para apostar, você ganha R$100 em cashback, né, no próprio aplicativo. Só que muitas vezes eles não dizem que nas letrinhas miúdas lá,
Para você conseguir acessar, para você conseguir sacar esse dinheiro, você tem que fazer, por exemplo, 20 apostas. Então a pessoa vai pegar, caiu 100 e tem mais 100 disponível para tirar. Daí ela fala, vou tirar aquele 100. Só que para ela tirar os 100 que ela ganhou, ela precisa apostar 20 vezes. E apostando 20 vezes, qual que é a chance dela ainda ter esse 100 para tirar? É muito baixa, é muito pequeno. Porque a casa sempre ganha. No longo prazo, sempre a casa vai ganhar. Por mais que você tenha alguns prêmios, você tirou alguns prêmios bons, fala, não, eu sou bom de futebol, eu entendo muito de futebol, eu jogo no Cartola também, eu entendo pra caramba. Mas no longo prazo, você vai perder dinheiro. Porque é uma questão de grandes números, né? Quanto mais você aposta, quanto mais você participa, quanto mais tempo você fica na casa, maior a sua chance de perder dinheiro, porque esses algoritmos você não tem controle sobre eles, né? Você não sabe exatamente como são calculadas as chances, né? As odds. Então, como que você vai ter protagonismo nisso se você não sabe exatamente como é que é calculado? Então é bem difícil, né? E é por isso que isso acaba viciando tanto, porque a pessoa fica naquela fissura ali de ver o resultado, de saber se ganhou, se não ganhou, e quando ela perde, ainda tem a ânsia de querer recuperar o que perdeu. Então acaba sendo bem difícil dela escapar, dela sair desse tipo de aplicativo que é projetado para viciar. Sabendo como que funciona, né, a casa de aposta e quais são as odds que você vai ter no seu jogo, como que você pode se proteger disso? A primeira maneira, na minha opinião, se você nunca jogou, não tem interesse, é nem baixar o aplicativo. Acho que é a mais efetiva. Agora, se você falou assim, não, eu quero apostar, eu gosto, acho legal, é um hobby, quero fazer isso de vez em quando, então você procura principalmente casas de aposta reguladas, né? Você procura as que são, digamos assim, legítimas, né? Que não tem uma chance ali de ser um golpe ou alguma coisa assim, porque também existe esse problema. Você entrar num site que é muito parecido com o da casa de aposta, mas não é a casa de aposta oficial. Às vezes vai ter um X, um Y lá no nome, no site, que é diferente, te manda para outro lugar, você vai mandar dinheiro para uma pessoa que não é da casa de aposta, para outro lugar, né? Para um golpista. Aí então você procura casas de apostas legítimas, e outra forma de você se proteger é você definir limites para quanto você vai gastar. Só assim, ó, beleza, eu vou apostar, eu aposto com meu amigo lá do trabalho, aposto com não sei quem, então eu quero saber, né, quanto que eu quero conseguir, eu quero poder apostar. Aí você define um limite, né, vou apostar aqui no máximo, por exemplo, R$ 50 por semana, R$ 50 por mês. E aí quando você atinge esse limite, você fala, não, agora não vou jogar o dinheiro que eu tinha esse mês para fazer isso. Se você se limitar, onde você está apostando certinho, ainda tem uma chance de ser usado como uma função recreativa, né? De você ter ali um lazer, um hobby, utilizando casa de aposta. E se você gosta disso, né? Então que faça de uma forma mais saudável, né? Para não chegar a ser um vício. Sabendo de todas essas coisas, sabendo de como que funciona a casa de aposta, de como que as coisas são, conta para mim, você já apostou em algum lugar? Você já baixou o aplicativo de casa de aposta? Já apostou ali no vermelhão, no amarelão? Comenta aí se você já ganhou algum dinheiro, se você já perdeu algum dinheiro. E aproveita também para seguir aqui o nosso canal, seguir as iniciativas da casa. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve lá no GeoProsa. Se inscreve também no Prosa de Compadre Podcast. Sempre trazendo convidados legais aqui para conversar, para a gente entender mais sobre a nossa terrinha, como que as coisas funcionam aqui na nossa sociedade no interior do Paraná. Valeu, muito obrigado.